A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir do seu canal EBD, meu primeiro seminário, e trago a você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, em especial a primeira lição do nosso novo trimestre, que vai falar acerca dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. E esta lição, nesta primeira lição que nós estaremos trazendo aos irmãos, tem como título "E deu dons aos homens". Quem deu dom aos homens? O Senhor. O Senhor concedeu aos homens dons para que esses o sirvam com sinceridade e também sem esquecer e singeleza de coração. Ok? O nosso texto áureo diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, quem subiu? Jesus. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O homem que estava antes cativo na mão do inimigo, agora está com o Senhor. Agora está na mão de Deus, está recebendo de Deus a vitória, a grandeza e a certeza de uma vida espiritual linda e maravilhosa. Nós sabemos que a vida espiritual ela é muito importante. A vida espiritual ela é fundamental para cada um de nós. E por isso nós devemos preservar a nossa vida espiritual. Principalmente quando a gente observa que o conceito moral de muita gente está sendo jogado por terra. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter um equilíbrio espiritual para vivermos e sermos testemunhas do que Deus tem estabelecido através das nossas vidas. A verdade prática vai dizer: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Dons é presente. Dons são louvor. Dom é um tipo de louvor que o Senhor concede aos seus filhos. Ou seja, é um tipo de elogio. É como se fosse o modo do Senhor elogiar. É o modo do Senhor dizer assim: olha, estou me agradando de você, minha noiva. Então, por isso, eu lhe darei dons para que você executa a minha vontade. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, do 3 ao 8. E 1 aos Coríntios do 12, do 4 ao 7. Como sempre, você já sabe, não dá para nós lermos todo o texto bíblico devido ao tempo. Mas diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que cada saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 6 de Coríntios 12. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Toda a operação é para cada um naquilo que for útil, segundo a boa vontade do Senhor nosso Deus. O objetivo geral da lição vai dizer assim: afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Nos objetivos específicos, nós vamos ver que é, primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Tá certo? A nossa introdução vai dizer da seguinte forma: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo
e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que com a graça e poder ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Jesus Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Ou seja, os dons, eles serão então para nós uma capacitação desta manifestação espiritual, para que cada um de nós exerça com autoridade, com equilíbrio, aquilo que Deus tem determinado. Então vivamos esse momento com essa lição maravilhosa e vamos aprender então que com o Senhor a nossa vida ela pode ser grandemente abençoada, e não somente isso, eu posso ser um canal de bênção por meio da ação poderosa do Espírito Santo na minha vida. O nosso primeiro tópico vai dizer os dons na Bíblia. Falaremos sobre no Antigo Testamento, no Novo Testamento e uma dádiva para a igreja. Diz assim: no Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras, vários termos, várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres, há uma ideia dos dons divinos já no Antigo Testamento, concedido às pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Ou seja, os dons era então uma manifestação de Deus, uma capacitação de Deus para pessoas específicas, para reis, sacerdotes, levitas, para profetas e volta e meia algumas outras pessoas também tinha algo especial recebido de Deus que era para benefício da vida daquelas pessoas. Então, no Antigo Testamento, nós já temos essa ideia que Deus já concedia dons especiais. Nosso segundo tópico, nós vamos ver a questão dos dons no Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relaciona ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Ou seja, no Novo Testamento, o dom, se no Antigo Testamento ele capacitava pessoas e pessoas, não vinha num todo, num coletivo, no Novo Testamento o dom vem no coletivo, para benefício de toda a igreja. É claro que pessoas terão um dom diferenciado do outro, mas o dom visa o crescimento espiritual. De quem? Da igreja do Senhor Jesus. O dom vai trabalhar o crescimento, vai trabalhar a evangelização e o ganhar almas para o reino do Senhor nosso Deus. Então a palavra do Senhor nesse sentido irá trabalhar as questões fundamentais da nossa vida, que nós precisamos manter-nos para estarmos diante do Senhor.
para termos uma igreja forte, uma igreja que trabalha, uma igreja que desenvolva, essa igreja precisa ter nela os dons espirituais. Então, no Novo Testamento, esse dom está sendo usado em benefícios à vida de outras pessoas. No 3 diz, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático. Não é assim que está na Bíblia. Esse ensino é só para facilitar a compreensão de quem está aprendendo sobre o assunto, ok? Então é fundamental entender isso, porque a Bíblia não vai apresentar essa mesma regra. Não vai apresentar no sentido geral, os dons no sentido geral. Porque primeiro que não existe um dom mais importante do que o outro. Não existe um dom mais importante do que o outro. Então todos estão nivelados na mesma igualdade, tá? Pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir, ou seja, trabalhar de uma forma profunda até esgotar todo o assunto. Não há esse interesse do apóstolo em esgotar o assunto sobre o tema ora apresentado, ok? No segundo tópico vai dizer assim, os dons de serviço espirituais ministeriais. Vamos falar sobre os dons relacionados ao serviço, conhecendo os dons espirituais e acerca dos dons ministeriais. Diz assim, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja lembrando de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Então, irmãos, ministério, o que é ministério? Ministério é serviço. Alguém diz assim, eu sou ministro. Ministro para quê? Ministro para servir. Nós somos dados à igreja como ministros para servir a igreja. Então existe esse dom de serviço que está voltado para todos aqueles que atuam na obra do Senhor nosso Deus. Aí pode ser o serviçal que faz a limpeza, o zelador, o porteiro, o diácono, aquele que leva a ceia, aquele que cuida das causas da obra social. São ministros, são trabalhadores, são irmãos e irmãs que exercem o trabalho diaconal na igreja, mesmo sem ser diácono. E o maior exemplo de trabalho diaconal, de serviço, foi o do próprio Senhor Jesus, que se dedicou de uma forma linda como diácono para o bem-estar nosso, meu e seu. Então é fundamental isso para as nossas vidas, ok? Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Os dons do Estado de 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilha, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é uma categoria particular de experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica
predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões e de mistérios, ou seja, eles vinham para a igreja, mas com todo o seu misticismo religioso. Agora, imagine uma pessoa que já tem o seu misticismo religioso e ela recebe um dom. Ela pode querer usar esse dom de uma forma errônea. Por isso que Paulo vai disciplinar a questão dos dons. Ele vai trabalhar disciplinando, colocando para as pessoas que é algo espiritual. Mas ao mesmo tempo também coloca que é espiritual, mas quem tem um dom não pode se julgar maior ou superior do que o outro, porque todos somos iguais. Não é porque um tem um dom que vai achar que é melhor do que o outro que não tem um determinado dom ou o mesmo dom. Então, quando a pessoa vem para a igreja, vem cheia de manias, cheia de coisas. E isso vai ser trabalhado no seu dia a dia. Vai ser trabalhado no decorrer da sua caminhada espiritual. Então, os dons espirituais, na verdade, não que os outros não fossem dons espirituais, mas eles são listados como sendo os dons assim mais diretamente que seria possível nós vermos a manifestação e o agir do Espírito Santo, ok? Agora tem que ter cuidado para que os dons não nos levem ao fanatismo e também vamos dizer assim, a frieza espiritual não nos leve a um comodismo de não querer mais buscar. Porque a igreja precisa, nós precisamos dos dons espirituais na nossa vida. Acerca dos dons ministeriais, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores. O propósito do Senhor conhecê-los ou concedê-los à igreja é o seguinte: Deus quer que nós conheçamos os dons, que a igreja receba os dons. Para quê? Para quê? Para que esta igreja seja capacitada a levar o povo, né, a servir a Deus. Ninguém recebe dons ministeriais se não for útil. Deus não vai te dar dons se não for útil para a sua vida. Deus vai te dar dons se for útil para você, para a sua igreja. Aí Deus vai lhe conceder. Caso contrário, nada feito. Então estão aí apóstolos. Esse dom necessariamente ele cessou com os apóstolos. Hoje tem pessoas que têm dons, são implantadores de igreja, mas a gente não vê assim esse atuar desse dom apostólico como no passado, na igreja primitiva. Temos a ideia dos profetas, que também não com o mesmo poder bíblico, agora é profecia como um dom, ou senão quando nós estamos profetizando a palavra. Aqui já está a verdadeira profecia, que é a palavra. Então eu posso ser usado pelo Senhor em uma mensagem para trazer uma palavra especial ao povo. A questão de evangelistas são pregadores que ganham almas, pastores são aqueles que apacentam essas almas, e os doutores ou mestres, né, que estão voltados para a área de ensino. Então a ideia dos dons é para capacitar a igreja para o trabalho. No 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Vamos falar, os dons são importantes, diversidade dos dons, autossuficiência unida à humildade. Não pode ter autossuficiência, não pode. A humildade tem que ser maior do que a autossuficiência. Quem é autossuficiente é o Senhor. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dos nossos irmãos. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionistas, que quem são eles? Pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século,
é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade. Em muitos lugares, entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar dessa questão, desse assunto, com os crentes corintios que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento dos outros. Ou seja, esses dons existem? Existem. Os dons são reais? São. Estão à disposição da igreja? Estão. Mas, se não tivermos cuidado, ele pode causar um problema sério na igreja, problema de divisão, de alguém se julgar maior do que o outro. Aí é prejudicial à igreja. Por isso que alguns preferem acreditar que os dons cessaram, mas não cessaram. Os dons estão à disposição e cada um deve buscar o dom, mas nunca menosprezando aquele que tem um dom que de repente não tem tanta evidência como, por exemplo, o profetizar ou curar. Mas ele pode ser usado em outro dom de socorro, por exemplo, para ajudar alguém. Pode ser dessa forma. Então Deus vai agir na vida de cada um. Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons representada por Paulo em 1 Coríntios 12 são os 9 dons. Por quê? Porque ele vai listar ali os 9 dons, mas de acordo com a necessidade daquela igreja. Porque ele vai falar outros dons em Romanos e em Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Então ele vai tratar essa questão para essas igrejas especificamente. E aqui ele achou melhor, então, tratar essa questão no sentido de que, amados irmãos, de que aqueles dons ali eram os que sobressaíam na vida da igreja de Corinto, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. A igreja, ela é uma unidade, mas ela é múltipla. Ela não é uma igreja no sentido de uma igreja realizar a mesma que a outra igreja realiza. Um crente realizar aquilo que o outro realiza. Por quê? Os dons são muitos, então ele atua na vida da igreja, cada crente desenvolve de uma forma, e cada igreja, de repente, vai se identificar com um tipo de pregação, desde que esteja pregando a Cristo. Uma vai buscar mais pregar curas. É pecado? Não é pecado pregar cura. Não é, tanto que tem gente aí precisando ser curada. Mas não se pode esquecer de pregar a salvação de almas, em primeiro lugar. Então há essa diversidade toda aí. Talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons se adequando à situação que havia na igreja de Corinto. 3. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Eu não recebo pelos meus méritos e nem você vai receber pelos seus méritos. Nós vamos receber pela misericórdia daquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Deus pode te usar para curar. Deus pode te usar para profetizar. Deus pode te usar para levantar alguém que está abatido, mas é pela misericórdia dele e não por aquilo que você produz. Então, amado, amada irmã, vamos viver essa necessidade de buscarmos a Deus, mas não fazermos dos dons o meio para nossa exaltação pessoal. Não é a casa da irmã Maria, não é a casa do irmão José, não é lá que tem a profeta que Deus usa, não. Deus quer usar esse dom para te abençoar na igreja, para abençoar a vida da igreja como um todo. E não abençoar o indivíduo, mas abençoar toda a igreja. Toda a igreja pode ser alcançada por esta poderosa mensagem do Senhor nosso Deus. Não sejamos autossuficientes, mas sejamos suficientes em Cristo. Que Cristo seja a nossa suficiência. Que em Cristo nós possamos crescer, desenvolvermos cada dia mais. Busquemos com excelência os dons espirituais e nós teremos um crescimento maravilhoso na nossa igreja e na nossa vida como um todo. O estudo dos dons espirituais, conclusão,
diz que Deus deu dons aos homens e é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais acabaram, cessaram. Não existe. Esses dons, ele veio, os dons que estão na igreja, ele veio com o Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo estiver na igreja, os dons estão sendo manifestos na vida da igreja. Que Deus nos abençoe. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva. Já compartilhou o conteúdo? Compartilhe. Abençoe mais alguém com essa mensagem. E com certeza a sua vida vai ser abençoada enquanto você estiver abençoando outros. Ore comigo. Querido Espírito Santo, estamos falando sobre o Senhor, sobre a sua obra, sobre os dons que o Senhor tem para a nossa vida, para a igreja. Que a nossa mente abra, que o nosso coração se abra para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, para que nós não venhamos ser negligentes quanto ao chamado. Assim nós oramos, agradecidos por tudo. Obrigado por mais esse trimestre que começou. E que cada crente seja tocado pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão, que o grande amor de Deus, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do querido Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que aguardamos a volta do Senhor Jesus e nós que cremos dizemos amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Amém. Até a nossa próxima aula, que vai ser o propósito dos dons espirituais. Ok? Deus abençoe.